Segunda-feira, 13 de Abril, estamos aqui para mais um tema do dia com o jornalista Humberto Ferreira, que nos vai falar um pouco sobre a última jornada do campeonato. Os três grandes ganharam e a distância pontual na frente continua igual. Humberto, queria-te perguntar numa primeira instância, quem foi o grande vencedor da jornada? Bom dia, Pedro. Esta questão de continuar em igualdade pontual atira também para a frente uma proximidade mais do título por parte do Futebol Clube do Porto, em virtude também de ter passado mais uma jornada e ter conseguido manter esta distância que ficou diminuída na última ronda. O Futebol Clube do Porto acaba por ser inevitavelmente o grande vencedor da jornada, até pela vitória fora, pela forma concludente como consegue também atingir os 3 pontos, vencendo no António Coimbra da Mota, na casa do Estoril. É uma vitória segura por parte do Futebol Clube do Porto, num terreno onde muita gente poderia esperar que os Dragões escorregassem. A equipa de Francesco Farioli não teve não escorregou, não perdeu pontos, não cedeu, depois de uma ronda onde tinha acontecido essa situação em casa diante do Famalicão, e como tal, esta é uma vitória importante e que faz com que o Futebol Clube do Porto inevitavelmente seja o grande vencedor da jornada nesta ótica da luta pelo título de campeão nacional. Há outras lutas, naturalmente, que importa aqui trazer, e eu diria que, paralelamente à luta pelo título de campeão nacional, o triunfo do Alverca em casa diante do Casa Pia é um ponto muito importante nesta ronda, porque coloca a formação de Álvaro Pacheco numa posição muito debilitada na tabela classificativa e dá uma tranquilidade completamente serena à formação do Alverca, mas olhando para o que mais importa, ou a luta mais importante, que é inevitavelmente a do título de campeão nacional, o Futebol Clube do Porto é o grande vencedor da jornada depois do triunfo na casa do Estoril. Era expectável uma resposta inequívoca do Porto e do Benfica? Era expectável. Tinham sido 2 empates nas últimas rondas, o Benfica na casa do Casa Pia, o Futebol Clube do Porto em casa diante do Famalicão, que tinha atirado uma pressão muito alta para as equipas de José Mourinho e também de Francesco Farioli, e portanto seria muito normal ou era esperado haver entradas fortes, haver duas equipas com um claro objetivo de dar uma resposta ao que tinha acontecido na última ronda, e houve esse sinal muito positivo trazido por parte das duas equipas, quer do Benfica, quer também do Futebol Clube do Porto. Possivelmente o Benfica, após uma entrada tão forte diante do Nacional, jogando em casa, havendo uma semana limpa de trabalho, como tantas vezes pedem os treinadores, era provável que o Benfica não tivesse que sofrer tanto. Apesar do grande caudal ofensivo que a equipa do Benfica teve nesta ronda, e olhando estatisticamente para o que aconteceu na partida diante do Nacional, a verdade é que a segunda parte do jogo frente ao Nacional foi um bocado mais tremida por parte dos homens do Benfica. Do lado do Futebol Clube do Porto, não. A equipa do Futebol Clube do Porto entra muito forte, consegue marcar cedo, consegue dominar o jogo, consegue ter uma resposta clara, e é uma afirmação, eu diria, perentória por parte do Futebol Clube do Porto, de que não quer ceder mais até ao final da temporada, e foram 2 vitórias muito fortes e muito conclusivas por parte destas 2 equipas. O Sporting convenceu em casa do Estrela da Amadora? O Sporting, eu diria que foi eficaz na casa do Estrela da Amadora. Era um jogo também bastante difícil, metido numa eliminatória europeia, e antes mesmo do Sporting receber o Benfica para o campeonato. Este era um jogo em que a equipa de Rui Borges não poderia ceder, sabendo dos perigos que era ceder num jogo frente ao Estrela da Amadora. E não tendo sido brilhante a vitória do Sporting, foi eficaz. O Sporting marcou, soube sofrer-se nos momentos finais, que era algo que já seria muito esperado que pudesse acontecer. O Estrela da Amadora jogava em casa, é um terreno muito difícil de jogar, e a equipa do Sporting, eu diria que foi mais segura durante a primeira parte, foi mais eficaz em toda a linha no segundo tempo, não só porque marcou, mas também pela sua consistência defensiva. Mas há aqui uma nota bastante importante de trazermos neste triunfo do Sporting, que é a forma como a equipa se expôs defensivamente nos minutos finais da partida. E esse é um alarme que, mesmo que Rui Borges não tenha trazido para a conferência de imprensa e tenha fugido desse assunto na conferência de imprensa, eu acho que deve alarmar o treinador do Sporting, porque apesar da equipa não ter sofrido golos, ficou exposta, eu diria de uma forma não desnecessária, porque naturalmente o adversário também faz por conseguir criar esse perigo, mas com certeza que deixou a equipa técnica do Sporting com os nervos em franja,
em virtude dos minutos finais, onde o Sporting soube segurar a vantagem, mas a equipa do Estrela da Amadora esteve muito perto de poder roubar pontos e de poder conquistar pontos, e isso naturalmente iria deitar por terra tudo o que o Sporting conseguiu conquistar na recuperação pontual, nomeadamente sobre o Futebol Clube do Porto na última ronda. Falaste da vitória importante e difícil do Porto na Amoreira. Queria-te perguntar se já passaram os perigos para os Dragões até o final da campanha. Eu diria que depois de olharmos para a última jornada em casa, onde o Futebol Clube do Porto empatou diante do Famalicão, há alarmes constantes a soar na cabeça dos jogadores do Futebol Clube do Porto e de Francesco Farioli, e onde o treinador tem sido muito claro na sua mensagem de que o próximo jogo é de facto o mais importante e é importante manter o foco do objetivo final e, portanto, se olharmos taxativamente para o calendário, eu diria que a deslocação à casa do Estrela da Amadora é um alarme maior que deve estar na cabeça dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Se olharmos para o que já aconteceu, por exemplo, na última jornada frente ao Famalicão em casa, o próximo jogo frente ao Tondela é também muito difícil pela pressão que o Futebol Clube do Porto vai ter de olhar para esta jornada percebendo que há também um clássico a acontecer na segunda circular. Taxativamente, eu acho que o grande perigo do Futebol Clube do Porto no calendário está na deslocação ao Estrela da Amadora, até pelos fantasmas da última época, onde os Dragões perderam. No entanto, é um Estrela da Amadora bem diferente, é um Futebol Clube do Porto também bem diferente, e se calhar, de uma forma mais nua e crua, os grandes perigos já passaram, mas naturalmente podem estar ao virar de cada jogo. Por fim, caminhamos a passos largos para o fim do campeonato. A próxima jornada vai ser decisiva, a teu ver? É difícil catalogá-la dessa forma, mas a verdade é que, havendo um clássico entre Sporting e Benfica agendado para o estádio José de Alvalade, naturalmente que coloca, e é 5 jornadas do fim do campeonato, coloca esta jornada como uma jornada mais do que decisiva, muito importante, porque mediante o que acontecer nesse resultado, e basta recordar que se o Benfica ganhar pode ultrapassar o Sporting também na tabela classificativa, embora que de uma forma condicionada, é um jogo que traz para esta ronda naturalmente um capítulo quase de Hitchcock, não é? Um enredo de Hitchcock, com um suspense muito denso, com um jogo a trazer para si também toda a carga emocional, e já percebemos ao longo desta temporada que José Mourinho tem sido muito astuto a preparar este tipo de jogos, havendo uma semana completa, com o Sporting a jogar frente ao Arsenal para a Liga dos Campeões. Este jogo pode ser muito importante na luta pelo título, porque se o Sporting ganhar, vai colocar também pressão sobre o Futebol Clube do Porto para o resto da jornada. O Sporting ainda tem um jogo a menos para realizar diante de um aflito Tondela, e naturalmente esta jornada pode ser muito importante. Eu diria que qualquer desaire do Sporting e se o Futebol Clube do Porto ganhar, pode tornar-se decisiva, inevitavelmente, a jornada. Mas acho que não vai ser conclusiva a ronda, aconteça o que acontecer no final da próxima jornada do campeonato. Obrigado, Humberto. Esta segunda-feira não percam mais um episódio do Ataque Rápido e do Canto Sporting. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.